O Washington Post se faz a seguinte pergunta, que é se os democratas conseguirão atrair vários eleitores que não estão contentes com as políticas, com as táticas de imigração do Trump, a forma em que ele está lidando com tudo isso daí. E aí eles vão colocando aqui que os eleitores parece se estar rendendo à guerra do presidente Trump contra os imigrantes não brancos, que é o que acontece, e também eles vão dizendo que houve uma pesquisa na qual uma pequena maioria dos eleitores registrados diz que o presidente havia ido longe demais ao tentar agressivamente localizar e deportar os não estadunidenses, e isso antes mesmo dos agentes federais começarem a usar gás lacrimógeno e spray de pimenta nas ruas de Chicago. Olha que interessante, a forma de repressão policial está ficando muito mais intensa nos Estados Unidos. Porém, segundo a pesquisa que eles vêm aqui dizendo, a pesquisa mostrou o seguinte, que a maioria dos independentes e 1/5 dos democratas disseram apoiar a ideia de expulsar aqueles que estavam ilegalmente, ou melhor, que estão ilegalmente nos Estados Unidos. A maioria mesmo, boa parte mesmo dos democratas, 20%. E 51% dos eleitores disse que o governo estava deportando principalmente pessoas que mereciam. E aí que está a questão. Como que os democratas, que tentam fazer uma política de fronteiras abertas para a imigração, vão conseguir reverter esse, digamos, apelo que o Trump tem à imigração, quando não é essa a política deles e quando boa parte dos democratas está gostando do que o Trump está fazendo. Eleitoralmente, os democratas então estão sofrendo um problema, porque os seus programas e a sua forma de ver o mundo já não está caindo nas graças, já não está conseguindo atrair o eleitor estadunidense. Essa é a realidade. O Império tem um problema. Os dois grandes partidos do Império estão, digamos assim, em uma briga na qual um está só apanhando, que seriam os democratas, e os republicanos, por enquanto, só vão ganhando. E olha o que eles colocam. A questão é que é possível que os eleitores condenem sinceramente métodos brutais, ao mesmo tempo em que nutrem secretamente gratidão por haver alguém brutal o suficiente para fazer o que precisa ser feito. E acho que é aqui que o Trump está em relação à imigração. Completamente errado nas táticas, mas certo na teoria mais ampla de que as pessoas buscam, de que deve ser deportado o imigrante ilegal. Em grande parte, isso se deve ao fato de que os democratas têm oferecido pouco sobre imigração, ou seja, eles não têm nada, não têm um plano para a imigração que realmente vai resolver o problema. Já o Trump chegou com um plano e conseguiu diminuir grandemente o número de imigrantes que entram de forma ilegal aos Estados Unidos. Então, ele tem um plano, enquanto os democratas não têm. E eles colocam mais, em todas as 3 eleições em que o Trump esteve na cédula, os democratas tentaram contornar a questão da política da imigração, transformando-a efetivamente em um referendo sobre o seu caráter. Porém, o Trump conseguiu reverter e, como eles não têm uma política para a imigração, o Trump vai com tudo e defende de que o país tem que ser cuidado, que não pode ter as fronteiras abertas e que a imigração é um problema. Será que realmente queríamos alguém que fervilhava de tanto ódio por famílias imigrantes em busca de uma vida melhor? Essa é a ideia dos democratas que põem. Mas foi Trump quem conseguiu 2 vezes, pelo menos, transformar a questão em um referendo sobre os democratas. Tudo o que eles fizeram, argumentou ele,
foi falar sobre suas causas profundas, um sistema falido e reforma abrangente, enquanto nada mudou. E essa é a realidade. No governo Biden mudou para pior. As fronteiras praticamente estavam abertas para entrar nos Estados Unidos quem quisesse. Trump não tinha um plano enobrecedor para a imigração, mas tinha um. No caso aqui a tradução está mal feita ali no inglês, ou seja, mas a ideia é que o Trump não tem o melhor plano do mundo, porém ele tem um plano, enquanto os democratas não têm nenhum. Se eu estivesse me preparando para concorrer nas próximas primárias presidenciais democratas, não me sentiria muito confortável com pesquisas que mostram que os eleitores estão se voltando contra a abordagem de Trump agora. Eu estaria ocupado elaborando uma visão melhor e mais humana do que pode ser o controle de fronteiras, porque a história é como Trump, quase sempre se repete. Então, praticamente, ele está sugerindo aqui que os democratas podem aproveitar da situação da imigração, da forma em que o Trump trata a imigração, porém, eles não sabem o que fazer, eles não têm um plano e por isso estão perdidos e por isso o Trump está ganhando nessa questão e mesmo democratas estão apoiando o Trump, sendo favorável às medidas que ele está tomando para os imigrantes ilegais, de deportação, de fechamento de fronteira e tudo mais. E também do reforço que ele tem dado à polícia de imigração, o ICE, que foi a polícia que mais recebeu dinheiro nos Estados Unidos. De forma geral, o artigo vem dizendo que os democratas continuam perdidos. Praticamente isso. E não sabem como enfrentar tudo o que traz o Trump, das suas políticas e da sua forma de atacá-los continuamente. Encontrarão uma saída para tudo isso daí? Os democratas conseguirão se recuperar? Não sei. Ainda é cedo para falar disso, porque realmente não apareceu nenhum grande campeão democrata para salvá-los. Tem o candidato a prefeito de Nova York que está se radicalizando cada vez mais, está buscando medidas como deixar o ônibus grátis, baixar o preço dos aluguéis e outras coisas, que se ele ganha e consegue fazer parte dessas políticas em Nova York, será um novo nome, mas também será um partido mais radicalizado. E aí, será que os democratas vão conseguir reverter tudo isso daí e conseguir novamente subir ao poder? Um partido que já foi muito forte, mas que ultimamente está bastante fraco, né? Deixe nos comentários o que você acha. Eu sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.